uma palavra profética, e assim diz o Senhor. Olha só que coisa forte. A minha voz vai despertar o que estava morto dentro de você. É assim a voz de Deus, né? Quando ele fala, a voz dele desperta o que está morto. A voz que desperta o espírito. A voz que desperta dentro de nós. Tudo muda. Está escrito assim. Ezequiel 37, versículos 7 e 10. Então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído. Olha o que o profeta disse. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço. Vai ter um reboliço, rapaz. E os ossos se juntaram, cada osso em seu osso. Que os ossos se juntem, em nome de Jesus. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e se estendeu a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles o espírito. E ele me disse, profetiza. Olha só, Deus mandou ele profetizar ao espírito. Profetiza, filho do homem. E dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o espírito e assopra sobre estes mortos. Vem dos quatro ventos. Vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então é a voz de Deus, é a voz profética. Deus mandou profetizar, por isso que eu estou sempre falando para você, não murmure, não reclame, que essa sexta-feira a sua noite seja abençoada, seu final de semana, esse mês de outubro seja abençoado, e esse ano ainda, tudo que não aconteceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e agora nesse início de outubro. Você pode ter uma virada, porque para Deus tudo é possível ao que crê, nenhuma das suas promessas falharam, nada vos será impossível, nada para Deus é impossível, basta a gente crer e viver de acordo, conforme o que está escrito na palavra. Se nós crermos, se nós obedecermos, se nós formos sinceros, ele pode mudar um dia para ele é como 1000 e 1000 é como um dia. Ele não tem dificuldade para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Quem dificulta as coisas somos nós, quem complica as coisas somos nós. Nós complicamos, ele vai e descomplica. Então vamos parar de complicar. Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Aonde existe confusão, existe inveja. Existe coisa dos homens. Porque aonde existe Deus, há organização, há ordem, há crescimento, há luz, e não escuridão, e não trevas. Pelo contrário, há justiça, há reino, há propósito, há bênção, e não maldição. Entenda sobre isso, não é sobre religião, é sobre vida, sobre bênção, sobre salvação, sobre luz, sobre reino, sobre propósito, sobre projeto, sobre, processo, sobre crescimento, sobre expansão, sobre alinhamento, sobre dimensão, sobre coisas sobrenaturais, não coisas normais e naturais. Não sobre carne. O vale é um cemitério cheio de ossos mortos. E Deus falou para Ezequiel, filho do homem, profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Uma coisa é profetizar para quem está vivo. Deus mandou ele profetizar para um cemitério. Levantou-se um exército. E Deus soprou dos quatro ventos, dos quatro cantos, veio um vento e deu espírito. E criaram carne juntas, como está escrito. E o Espírito entrou neles, assoprou sobre esses mortos, para que eles vivam. Ele profetizou, deu ordem, voz de comando.
Então é sobre isso que nós estamos falando, sobre voz de comando, voz de ordem, voz de crescimento. Pegou a visão? Pega o Espírito, entenda sobre isso. Entenda sobre tenha esse entendimento. Tenha o conhecimento, a inteligência. Agora, é aquilo que eu venho falando, venho alertando. Dar ouvido às vozes erradas abre portas para o pecado. Você tem que ter discernimento. Você vai ficar ouvindo as pessoas, vai dando crédito às pessoas. Está escrito lá em Timóteo que a gente tem que pesar os espíritos, não dar ouvido às vozes desse mundo. Não ficar dando ouvido às pessoas. É alerta. Eu estou trazendo aqui, essa semana toda, vários alertas. Cuidado, porque o pecado é doce como mel, amargo como fel. O pecado é prazeroso, o pecado é saboroso, o pecado é satisfatório. Mas qual é o resultado? Qual é o resultado disso? Quais as consequências drásticas? Não vale a pena. Vale a pena, sabe o quê? Abrir mão. Vale a pena, como aquilo que nós temos falado. Semeia, entrega, colhe descanso. Semeia em obediência, colhe abundância. É isso que nós temos falado. A voz de Deus ressuscita até quem estava morto. É isso que nós temos pregado, é isso que nós temos ensinado. Para que você entenda e pegue a visão sobre isso. Para que você não venha sucumbir, para que você não venha desfalecer e venha perder aquilo que é mais precioso, que é a sua salvação, como falamos aqui essa semana. Nada é mais precioso do que o reino dos céus, que é a salvação, e o reino de Deus, que é a presença dele em você aqui na terra. Agora, você tem que valorizar. Então, deixa aí nos comentários a voz de Deus dentro de mim, que vai ecoar. Qual voz que vai ecoar? A voz que nós damos ouvido é que comanda. Se você dá ouvido às vozes desse mundo, é o mundo que vai te guiar. Qual a voz que está te guiando, está te conduzindo? Você está dando crédito a qual voz? No mundo, há várias vozes, nenhuma delas sem significação. Todas elas têm significado. Por isso está escrito lá em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Então temos que dar ouvido à voz de Deus, para não sermos enganados, ludibriados e ser guiados ao sensacionalismo, à emoção, a um evangelho que é emotivo, que é a aparência de bem, mas não tem nada de regeneração, de transformação, que é de portas largas. Mas que comprometimento, que compromisso tem? Que compromisso tem com a verdade, com a cruz? Que compromisso tem com a cruz, de seguir a cruz? Não se prega, então o caminho é apertado, é estreito, que conduz à salvação. Eu quero promessa, eu quero as promessas se cumprindo, eu também quero, todos nós queremos, mas temos que viver dentro de uma obediência. Dentro de uma obediência, para não darmos ouvido às vozes erradas e abrir portais e portas para o pecado. Então, eu quero que você entenda, para que você não seja destruído pelas trevas. Não seja destruído pelo mal. Não seja destruído pelo inferno que veio para matar, roubar e destruir. Entenda sobre isso. Deus está te chamando para uma vida nova. O Evangelho é o poder de Deus que regenera, que transforma, que liberta, que cura e que salva. Um derramar do Espírito novo, um avivamento, com entendimento, com sabedoria, com conhecimento, com direcionamento, com capacidade, com inteligência, com renovo espiritual, com missão, com uma expansão territorial e espiritual.
de conquistas terrenas e de conquistas espirituais, de experiência, de revelação e de missão. Quantas pessoas, meu Deus, já poderiam estar aí dando frutos, transbordando no Espírito, sendo boca de Deus, mas por serem pessoas que são tímidas, né? São pessoas que estão mais voltadas e preocupadas só consigo mesmo e não despertam para isso. Eram para estar recebendo muito mais e sendo muito mais usadas pelo Espírito, mas estão paralisadas, sabe? Com a vida espiritual numa cadeira de roda, paralíticas espiritualmente. Então, assim como Deus levantou o vale de ossos secos e levantou um exército, Deus nessa noite quer te levantar, a voz que ressuscita. Se você espiritualmente está morto, ressuscita. Vamos falar com Deus agora? Deus nessa sexta-feira, Ele quer ressuscitar a sua fé, ressuscitar você que está morto espiritualmente para uma vida nova, de bênçãos infinitas, infindáveis, incalculáveis e inimagináveis. Por isso que a nossa fé é inegociável. Vamos falar com Deus. Meu Deus, peço ao Senhor agora que venha derramar bênçãos e unção, glória, porque nós temos aqui alertado, ensinado, profetizado, suplicado, aqueles que estão nos seguindo aqui no canal, que estão absorvendo, entendendo a missão, a mensagem, que estão sendo revelados e tocados. Toca agora, meu Pai, para que essa pessoa seja uma pessoa que se torne uma pessoa diferente na missão, diferente no entendimento, para que ela venha dar frutos dignos de glória, e não venha negar o Criador, aquele que pode todas as coisas. É o que eu te peço, Espírito Santo. É o que eu te peço, poderoso de Israel, sublime, soberano, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, aquele que vive eternamente, de glória em glória, Senhor dos senhores, cura, liberta, traz a existência que não existe, meu Pai, restaura. Eu abençoo essa sexta, final de semana, que essa pessoa esteja no centro da tua vontade, que ela veja a tua glória se manifestar dentro dela, que ela entre numa outra estação, que o coração dela esteja em aliança com o Senhor, que ela entenda o propósito, que ela seja instrumento, vaso nas tuas mãos, que haja um derramar novo do teu Espírito, meu Pai, um derramar novo da tua presença, e que ela tenha uma experiência única, indizível, ímpar com o Senhor. Uma experiência de te conhecer, de se relacionar com o Senhor, de ser sensível à tua voz. E isso, meu Deus, vai refletir em casa, os amigos, nas praças, nas ruas, no trabalho. Todo mundo vai ser tocado, ela vai impactar vidas, vai ser algo notório, notável. Ela será uma testemunha viva da tua glória, do teu poder aqui na terra. Em o nome de Jesus Cristo, eu declaro, eu profetizo bênçãos infinitas, materialização de poder, reino de conquista, reino de sacerdote, geração eleita, bênçãos abraâmicas,
Em nome de Jesus Cristo, eu declaro isso sobre a sua vida, sua casa abençoada como a de Obed-edom, prosperando ricamente em todos os aspectos. Em nome de Jesus, que as promessas se cumpram. Deus, acampa os anjos de volta à tua casa. Te guarde nessa noite e o Espírito dele sopra dos quatro ventos, ressuscita agora, ressuscita agora, pela glória do Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Se você quer, espero você nesse domingo, hein? Tatuapé pela manhã, Campinas à noite, 7 horas. E em todas as igrejas da Nação dos Escolhidos. Se você quer nos ajudar com as suas doações, o Pix está aí. Não se sinta obrigado, tá bom? Uma coisa é certa. Mais tem Deus para nos dar do que nós para Ele. E que cada oferta, cada semente que você plantar, seja abençoada e Deus libere as suas colheitas e que volte para você 1000 vezes mais. Deus abençoe.